Olá, alunos. Aqui é a professora Ângela de Língua Portuguesa. Vamos falar agora de língua em mudança, língua e variação. A língua e o tempo. A nossa língua, ela varia, ela não é pronta e acabada. Conforme o tempo vai passando, ela vai se modificando. Nós temos, então, a variação histórica. A língua passa por mudanças conforme o tempo passa. Palavras estrangeiras são incorporadas, o modo de falar se modifica de geração a geração, as gírias são inventadas e usadas por determinado tempo. Tudo isso contribui para a nossa língua sofrer uma variação, sofrer uma mudança. Bom, vamos ver um exemplo aqui de variação histórica. A palavra você, por exemplo, iniciou com vossa mercê, depois passou-se a usar vós mercê, depois vassuncê, foi para você, foi para você, depois passou-se a falar você, C, e agora atualmente o VC, que é a abreviação que é mais usada nas línguas das redes sociais. Farmácia, antigamente também se escrevia com PH em vez de F, como é usado hoje em dia, e a partir do tempo que foi passando, ela sofreu a modificação. Nós temos aqui exemplos das gírias. As gírias eram utilizadas desde antigamente, algumas foram perdendo o sentido do uso e a gente às vezes não conhece mais, outras permaneceram, a gente ainda sabe os significados delas, foram sendo incorporadas ao nosso dia a dia, e nós temos ainda as gírias atuais, aquelas que são inventadas e faladas atualmente. Se elas vão permanecer ainda no uso ou não, aí só o tempo dirá. Vamos ver um exemplo aqui. Amigo da onça significa traidor, né? Aquele amigo que é traidor era um amigo da onça. Gíria atual seria traíra. Batata. Ah, isso é batata. Isso é fácil. Hoje em dia, a gíria atual seria pelado. Supimpa significa legal. Atualmente, da hora. Antigamente, para falar entendeu, seria morou. Atualmente é tá ligado. Então, algumas gírias, alguns significados vocês ainda conhecem, outros não, né? E as gírias atuais, vocês as usam no dia a dia de vocês. Bom, o estrangeirismo são as palavras que são originadas de outras línguas que passaram a ser usadas na nossa língua portuguesa e hoje em dia até fica difícil de a gente saber se realmente é uma palavra da nossa língua ou se veio de outras línguas, porque são normais de se usar. Por exemplo, a palavra delete, que até a gente transformou em verbo, deletar. Ah, vou deletar, vou apagar, né? Mas é uma palavra estrangeira. Shopping center é utilizado no nosso dia a dia, é comum, mas é uma palavra estrangeira. Design, milkshake, balé, que é francês, veio da França, né? Skate, videogame, lan house, jeans, bullying, site, stress, diet. Então, todas essas palavras são exemplos de palavras que eram da língua estrangeira, né? Mais propriamente do inglês, né? Mas a gente tem muitas palavras, conforme os países foram colonizando o nosso Brasil, vieram primeiramente de Portugal, lógico, né, que foi quem implantou a nossa língua portuguesa, mas depois foram colonizadas também por Itália, Alemanha, Holanda, Espanha, França, enfim, várias palavras foram sendo incorporadas, se misturando com esses povos colonizadores e foram formando a nossa língua, que é uma mistura de várias línguas já. Língua e variação. Nós temos nas variedades linguísticas também, não só de tempo, mas nós temos também a variedade de grau de escolaridade, por exemplo.
Pessoas com grau de escolaridade maior possuem maior domínio da língua culta, né? Aquela língua padrão que a gente aprende na escola, com regras gramaticais, né? E tem um vocabulário mais amplo do que as pessoas que frequentaram menos tempo a escola ou não frequentaram. Então, quem frequentou por menos tempo a escola tem o domínio da língua normativa, daquela língua mais corretamente, segundo a gramática, tem menos domínio, menos vocabulário do que as pessoas que estudam mais. Quanto mais se estuda, mais a gente amplia o vocabulário. Por exemplo, aqui a gente tem a professora e o Chico Bento. A professora fala: uma pergunta bem fácil para você, Chico. Quem deu o grito da independência? E o Chico fala: o pai falou que foi as mulheres. Bem, o Chico Bento é um personagem da Turma da Mônica, do Maurício de Souza, que ele mora no interior de São Paulo. Ele é caipira, né? Mora na área rural. Ele fala desse jeito, né? Falou que as mulheres. Mas a professora também mora na mesma localidade que ele. Por que ela não fala da mesma maneira que ele? Porque ela, para se formar professora, precisou estudar, fazer faculdade, né? Então, ela tem um vocabulário mais ampliado, a maneira de falar mais apropriada, conforme, mais adequada, conforme a língua, segundo as regras gramaticais, né? Aquela língua mais correta. O Chico Bento, claro que ele ainda é criança, ele ainda vai aprender, conforme ele vai estudando, a linguagem vai se modificando. Lógico que não acontece aqui porque ele é um personagem, mas na vida real, mesmo que nós nascemos em determinada área, mas conforme a gente vai estudando, a gente vai modificando a nossa maneira de falar também. Grupo social. Por exemplo, entre jovens e mais velhos, a gente vê diferença. A gente vê diferença na maneira de vocês, entre os pais de vocês falando, né? Tem essa mudança conforme o tempo vai passando e a língua vai se modificando, vai modificando a maneira de falar também, e a gente vê essa diferença da linguagem entre crianças, entre jovens, entre mais velhos. Aqui tem um exemplo. O jovem fala: pô, vô, você não saca nada. E o vô dele fala: mas quando eu era jovem, sacava muito bem o vôlei. Quer dizer, o avô não entendeu que saca aqui significa você não entendeu nada, né? Para ele, o sacar é o sacar do vôlei. E ele fala: demorou? Usou mais uma gíria que jovem. Então, a maneira de falar do jovem também se difere dos mais velhos. E assim por diante. Quando vocês também forem adultos, vocês vão ver que a maneira de falar de vocês vai se diferenciar das crianças também. Por exemplo, médicos, advogados, surfistas, jogadores, skatistas, professores, enfim, né? Conforme a gente convive em meios, em grupos sociais, a nossa maneira de falar também vai se adequando conforme essas pessoas que a gente convive. E também conforme a nossa profissão, a gente usa até alguns termos mais técnicos, né? Que de outros grupos sociais talvez não entendam. Por exemplo, aqui tem um senhor todo engravatado, ele está com uma prancha, mas a gente vê que ele não faz muito estilo de surfista. Então, ele fala assim: veja que belos movimentos elípticos fazem essas ondas, meu caro amigo. Pegá-las-emos nesse instante ou mais tardiamente? Aqui, ele utilizou uma linguagem mais técnica e provavelmente o surfista, com a cara que ele está olhando para o homem, ele não entendeu muito, porque a linguagem dos surfistas é diferente. Provavelmente ele ia falar assim: ei, bro, vamos dar uma quedinha na água? Cabe um fusca nessas cavernas. Provavelmente o senhor que está engravatado também não entenderia a linguagem do que o surfista quis falar, né? Aqui eu também pesquisei o que significava isso. Vamos dar uma quedinha na água, é surfar mesmo, passar um tempo surfando na água. E cabe um fusca nessas cavernas, quer dizer que a onda é tão grande que cabe um fusca, né, ali no espaço que ela dá na onda. Outro exemplo, o médico fala:
para o paciente: de acordo com o laudo, você está com um processo de intumescência resultante de lesão inflamatória e necrose subcutânea. Ele fala: meu Deus, doutor, e quanto tempo eu tenho de vida? E o médico fala: não se preocupe, é só um furúnculo. Bem, aqui então o médico usou uma linguagem bem técnica que quem não é da área não vai entender. E aí, depois o médico explicou e era um simples furúnculo, né?